metástase. A glândula suprarrenal é o quarto sítio de metástase mais comum do corpo humano. Cerca de 25% das autópsias realizadas em pacientes com câncer apresentam achados positivos para metástase nas glândulas suprarrenais. Após o adenoma, é o incidentaloma adrenal mais comum. Isso se deve à alta vascularização das glândulas suprarrenais, que acaba facilitando e influenciando a formação de metástase nesses locais. No exame de imagem, ela pode apresentar formação de metástase tanto bilateral quanto unilateral. Como vocês podem observar na imagem abaixo, na imagem A, ocorreu o acometimento bilateral, onde as duas glândulas foram acometidas por metástase. Já na imagem B, ocorreu o acometimento unilateral, somente uma glândula foi acometida. Quanto à forma, ela vai apresentar-se de forma arredondada ou oval, como também é possível observar na imagem. As margens são mal definidas e apresenta-se em tamanhos variáveis. Quando esse tipo de massa é submetido ao contraste, ela apresenta um leve clareamento. Feocromocitoma. São tumores secretores de catecolaminas que, apesar de raros, implicam uma elevada taxa de morbidade e mortalidade. Geralmente, são muito comuns em pacientes hipertensos, principalmente hipertensos descompensados. Classicamente, ele é conhecido como a regra dos 10, ou seja, 10% apresentam-se na forma maligna, 10% apresentam-se com acometimento bilateral e 10% extrasuprarrenal. Também são tumores altamente vascularizados. Quanto ao exame de imagem, eles apresentam-se com uma massa arredondada ou oval. A densidade deles é similar à densidade do fígado e podem ter um componente cístico e apresentar calcificações, como vocês podem observar na imagem. Quanto ao exame de imagem de escolha para o diagnóstico, a tomografia computadorizada ela pode encontrar a massa, porém ela não pode caracterizar. Então ela não é específico para o diagnóstico de feocromocitoma. O exame de escolha, quando se tem a suspeita desse tipo de massa, o exame a ser solicitado inicialmente é a ressonância magnética. Mielolipoma. Mielolipomas são tumores benignos, compostos de gordura e tecido hematopoético. A maioria deles é não funcionante. Eles são descobertos geralmente por acaso. Durante o exame de imagem de rotina, acaba que se deparando com esse tipo de massa. Em geral, eles não ultrapassam 5 centímetros, porém, a literatura já chegou a descrever massas com até 6 quilos. Geralmente, eles são tumores assintomáticos e a complicação mais comum desse tipo de massa é a compressão das estruturas adjacentes. E também pode ocorrer sangramento de forma não muito comum, pode ocorrer sangramento nesse tipo de massa. O exame de imagem de escolha para o diagnóstico do mielolipoma é a ressonância magnética. Ela é altamente sensível para esse tipo de massa, principalmente quando é submetido ao meio de contraste, onde essa massa ela é realçada, assim facilitando o diagnóstico. Geralmente, no mielolipoma ele vai apresentar com a presença de gordura dentro dessa massa adrenal e também pode ocorrer hemorragias, como você tem anteriormente, e essas hemorragias elas podem dificultar o diagnóstico desse tipo de massa.